Olá, bem-vindo de volta, você interessado em saber o que vai acontecer no Milênio Sombrio de 40.000. E hoje nós vamos continuar a história da Guerra de Badab. Hoje as forças lealistas vão descobrir um plano sórdido do tirano Lufthurun, uma traição e heresia num nível não antes imaginado. Mas antes disso, só um momento remember, um momento ligação para ex, volta atrás um pouquinho, um momento onde nós vamos falar do que aconteceu até agora. Os aliados, baseados na Estação Vingança, têm o setor de Badab praticamente cercado, com as últimas incursões dos tubarões espaciais. Quero ver todo mundo comigo. Space Shark Chururu, Space Shark Chururu, Sharkarodon. Destruíram os Mantis Warriors na Endymion Cluster. Claro, não foi uma guerra de extermínio total para os Mantis Warriors, porque alguns conseguiram fugir entre as garras dos tubarões. Tubarão tem garra? Não, mas dentre as presas do tubarão, tu entendeu a metáfora. E no caso, mesmo conseguindo escapar em pequenos números, os Mantis Warriors deixaram de ser uma força militar significativa na campanha de Badab. E agora, o setor do Badab, o reino do tirano propriamente dito, estava cercado. Afinal, era confirmado que o maior número de super soldados traidores e o maior número de soldados da Legião do Tirano, que se provaram equivalentes aos regimentos da Guarda Imperial, estão no setor de Badab propriamente dito. Foi deixado mais difícil no final, isolando eles. Tu não precisa se preocupar com ataques pelo flanco ou pelas costas. Tu não precisa se preocupar com ataques nas tuas zonas de suprimento. E tu pode focar em destruir o obstáculo que o tirano vai apresentar contra a invasão. Realmente foi uma escolha tática ter destruído primeiro os elos fracos antes de atacar os Austroclaws propriamente ditos. E o único local que o Império não tinha um domínio total era a maldita tempestade Maelstrom, porque é Maelstrom, tudo bem, eu tenho essa dificuldade de falar Maelstrom, a tempestade Maelstrom, que é um mini olho do terror, um local infernal, uma porta pro inferno. Então tu tentar atravessar essa região é extremamente perigosa. Uma nave dos Lamentadores descobriu isso, andando numa rota não tão segura, acabou caindo na atmosfera de um sol e sendo destruída. Não é seguro navegar pelo imaterial perto da Maelstrom. Por isso, é um local evitado para navegação em grande escala. Muito bem, agora que os aliados estão planejando a conquista do setor de Badab, conte-me mais sobre o que está acontecendo. Os Mantis Warriors, liderados pelo seu bibliotecário, vão ficar agora escondidos, meio que fora de ação. Ainda vai haver campanhas de guerrilha aqui e ali. E enquanto eu tô contando essa história, os Sharkarodons, é que tudo aconteceu concomitantemente. Eu faço aqui pra ti capítulo pós capítulo, mas enquanto os Sharkarodons estavam ali dizimando populações civis, destruindo cidades, escravizando milhares, e os Mantis Warriors foram obrigados a se retirar dos seus esconderijos e mudar a campanha de uma guerra de guerrilha para uma guerra de atrito definitiva, porque se eles perdessem a batalha, aqueles que eles juraram proteger iam morrer, então não ia ter mais ninguém para defender aqui. E nessa parte da honra foi o ponto fraco deles, e os Sharkarodons aproveitaram a fraqueza da presa
para atacar sem misericórdia, no mercy. Então, enquanto a campanha tranquila, que era o nome dessa campanha contra os Mantis Warriors, estava chegando ao final, vão ser aonde decorreu, aliás, concomitante, vai ser no mesmo tempo que ocorreram os eventos do vídeo de hoje. Durante esse período, ocorreu uma batalha que eu achei que eu não deveria trazer por falta de informação, mas tamanha brutalidade dessa batalha que eu decidi trazer para vocês. Por algum motivo, o pessoal gosta de sofrimento, e eu vou contar a história do massacre de Corsirian. O que é o massacre de Corsirian? Uma nave imperial da Marinha Imperial foi mandada para essa região para verificar o pós-batalha, o que aconteceu depois do conflito. Uma pequena estação espacial foi alvo de uma batalha entre os Sharkarodons, os nossos Space Sharks, e os executores. E na real não é bem executor, é carrasco, eu traduzi como carrasco, mas executioner em inglês, carrasco seria a tradução em português, tudo bem o jeito que preferir chamar. E essas duas facções, esses dois capítulos de super soldados, eles, acho que misericórdia não só não consta no dicionário deles, como consta 8 diferentes palavras para violência. Então, durante esse conflito, os dois capítulos se enfrentaram até o último soldado. Como assim? Quando a nave de patrulha chegou, não tinha mais nada vivo naquela estação. Apenas eles encontraram um dano absurdo à estrutura da estação, então ela seria completamente inutilizada. Eram explosivos, detonações, rupturas do casco, detonado a parte do suporte vital foi totalmente destruída. Toda a tripulação da estação morreu, os humanos não tiveram nem chance. E os carrascos e os Sharkarodons que estavam ali, foi encontrado apenas os corpos dos dois mortos no chão. Dos dois que eu digo, dos soldados que lutaram dos dois lados. Ninguém veio buscar os corpos. Todos aqueles que morreram ficaram ali aonde estavam. Diz o oficial da Marinha que reportou a situação que em alguns casos um super soldado sem um braço, com uma perna, com uma lança enfincada, uma arma de energia que destruiu os ossos dele, conseguiu enfincar a sua espada de energia no pescoço do inimigo, e os dois morreram juntos, quase que abraçados, em uma situação de completa devastação e violência, enquanto tinha sangue para tudo quanto é lado. Imagino uma cena estilo Doom 3, assim, de violência e brutalidade que aconteceu aqui. E mesmo essa violência toda só levou ao extermínio dos dois regimentos. Provavelmente em torno de uns 60 Astartes morreram aqui, um pouco de cada lado. Quantos que foram no total? Infelizmente as informações aqui é totalmente confidencial. O que eu posso te dizer é que ninguém sobreviveu para recuperar os corpos depois. A nave da Marinha veio bem depois que a batalha acabou e não identificou nenhum sobrevivente. 2 capítulos leais ao Império se matando por burrice, porque os 2 capítulos, tanto os carrascos quanto os Sharkarodons, apesar da brutalidade, são leais ao Império. Então, esperava mais, foi um desperdício de forças de bons soldados lutando numa guerra sem sentido. Muito bem, e agora o assunto principal do vídeo de hoje: o castigo de Zafrias. O que é Zafrias? Zafrias é um pequeno sistema dentro da Maelstrom, e esse pequeno sistema
tem 2 planetas gêmeos. Como assim? São 2 planetas muito próximos um do outro, que têm condições habitacionais bem parecidas, e lá foi feita uma colônia. Mas isso vem depois. Antes de tu até saber que Zafrias existe, os aliados começaram a receber relatos de piratas e ataque em comboios e estações leais ao Império próximas da Maelstrom, em regiões adjacentes ao conflito, imaginando que isso poderia ser um exército de orcs, um exército de forças caóticas ou alguma coisa assim, ou uma armada desconhecida com um número X de naves que tu tinha que relatar, porque se tu não descobrir o que é, isso pode vir te morder depois. Então, foi optado por tentar investigar o que estava acontecendo, por que estavam sendo perdidos carregamentos imperiais e estações leais ao Império estavam sendo atacadas. O problema é que isso aqui é dentro da Maelstrom, e a Maelstrom ela não é exatamente o lugar mais contínuo. O imaterial e tudo que cerca ele não é uma coisa frequente e não se mantém sempre na mesma linha. Então, às vezes, o que tem ali não vai ter daqui a 100 anos. Às vezes, o que era um planeta depois virou um sol, depois virou um conjunto de planetas, depois do cinturão de asteroide, depois uma nébula que pega fogo e queima tudo que encosta. Então, é uma região caótica e, por definição, o caos não é estável. Então, navegar reconhecimento e mapas nessa região é um trabalho inútil. É tu tentar parar o mar jogando areia. Não vai dar certo, o mar vai vencer mais cedo ou mais tarde. E os mapas imperiais dessa região estavam séculos atrasados, o que não facilitou mais nem um pouquinho o trabalho das forças de reconhecimento. Felizmente, um dos pilotos envolvidos aí na navegação, o almirante aqui nessa relação, ele era muito bom, um verdadeiro gênio em mapeamento e reconhecimento tático, e utilizando drones não tripulados e utilizando naves leves e rápidas e pequenas frotas em conjunto, eles conseguiram mapear uma boa parte da região e descobrir através de leituras de energia, o que não é fácil, porque a energia que varia o tempo todo e tem sempre interferência da tempestade. Eles identificaram que os atacantes eram os mesmos e eles estavam sempre voltando para o mesmo lugar, e esse lugar era o sistema de Zafrias. Só que enquanto eles estavam procurando e identificando esses atacantes, até achei um pedaço de lore aqui, legal eu trazer para vocês. Eles encontraram, no meio dessa região desolada, o verdadeiro fim do mundo, no caso o fim do universo. Eles encontraram fanáticos oblationistas. O que é um oblationist? Um oblationist, ele é um fanático religioso que ele adora tanto Deus Imperador, que ele faz o maior sacrifício para enfrentar o inimigo do Deus Imperador. Qual é o inimigo do Deus Imperador? É o caos. Como tu enfrenta o caos? Utilizando o poder do imaterial contra ele mesmo. E esses fanáticos oblationistas, eles invocam e eles se contaminam com demônios. O que? Peraí. Então quer dizer que eles são possuídos por demônios? Sim. Mas eles mantêm a sanidade porque eles têm uma raiva e um ódio tão grande do imaterial que eles mantêm o controle do seu corpo e das suas ações, e eles enfrentam as forças caóticas usando a energia e o poder do caos contra o próprio caos. Tá me zoando, né? Não só pode ser zoeiro, essa gente é louca. Sim, essa gente é louca. Mas por isso que eles vivem aqui no confim do universo. E eles também incrivelmente ajudaram
E eles informaram as forças imperiais e ajudaram eles a definir aonde vinham esses ataques. Então, mesmo eles sendo completamente insanos, uns fanáticos religiosos doidos que se possuem com demônio para enfrentar outros demônios e vivem literalmente numa tempestade do caos, eles foram úteis e confiáveis. Olha, eu não esperaria isso. Eu teria simplesmente continuado a nave, mas aqui o pessoal deu uma chance para eles. E uma coisa é certa, a fé deles no Deus Imperador é inabalável. Nem mesmo a influência caótica e demoníaca consegue tirar o ódio e a raiva que eles têm do caos, mantendo eles com controle. Não é fácil. Achei interessante, foi citado aqui durante esse evento, esses fanáticos que eles encontraram no caminho, e uma coisa a mais do 40 mil, que eu gosto sempre de trazer para falar para vocês. Muito bem, agora que eles descobriram o que estava acontecendo, quem eram esses piratas, ficou claro que a identidade desses piratas eram Astral Claws, os soldados do tirano, as mesmas armaduras, a mesma iconografia, a mesma cor da armadura, fora os símbolos do tirano de Badab que tinha nas naves. Então agora foi reconhecido e visualizado com confirmações de múltiplas testemunhas que eles estavam pilhando recursos imperiais, coisa que não se faz, mas também, além de pilhar esses recursos imperiais, eles estavam tomando centenas de escravos em cada local que eles iam. Postulou-se que o objetivo disso era para manter um esforço de guerra e eles precisariam de cada manufatura produzindo e cada mão na fábrica trabalhando ia produzir munição para eles, e eles estavam a todo vapor numa economia de guerra, coletando escravos. Inicialmente pensou-se que fosse por uma razão econômica, para que na economia de guerra eles possam produzir o máximo possível, mais rápido possível. Só que isso aí caiu por terra quando foi identificado os mundos que eles levavam a essas pessoas. Esses mundos não eram enormes manufaturas ou grandes cidades colmeia onde eles iriam trabalhar. Não. Esses mundos ficavam adjacentes a Maelstrom, muito próximos do caos e do imaterial, numa região de difícil navegação e ainda mais difícil reconhecimento de sinais de energia, ou seja, o lugar que tu vem quando tu não quer ser achado. Esse lugar era tanta interferência, que até para fazer o reconhecimento e descobrir o que estava acontecendo, as naves imperiais estavam tomando muito dano. Como assim dano? Alguns da tripulação, os mais inexperientes e fracos de mente, começaram a ficar insanos. Os radares, os sensores e os espíritos da máquina não respondiam mais aos comandos. Algumas naves começaram a dar defeito. Quando o defeito era menor, tudo bem. Quando o defeito era maior e a nave ficava trancada no inferno aqui, literalmente, e a tripulação ou tinha que ser evacuada para outra nave, ou iria ser condenada a morrer lentamente de loucura e insanidade que o material fica jogando na tua mente. Nesse momento, o comandante da marinha novamente demonstrou ser firme ao volante e ele conseguiu fazer o reconhecimento a uma distância que os separatistas não descobriram as naves imperiais, mas ele conseguiu adquirir informações importantíssimas para entender o que se passava nesses mundos gêmeos. Grandes blocos habitacionais, aonde os escravos estavam sendo levados, foram rapidamente erguidos. Verdadeiras favelas, um negócio improvisado, foi construído ali, jogando pessoas em latas de sardinha, um negócio desumano e impensável. Jamais o Império faria uma coisa dessa com seu cidadão, jamais. A gente tem um bloco habitacional de 2x2,
2. Então é muito mais humano isso do que essas favelão que eles construíram aqui. E essa região que estava habitando milhares de humanos colhidos de diversos mundos diferentes dessa região extrema e da fronteira. E junto com esses blocos habitacionais foi identificado áreas que claramente eram campos de treinamento. Eles estavam treinando soldados para lutar, novos regimentos da Legião do Tirano, talvez uma milícia armada para lutar, talvez um equivalente a um batalhão penal. Independente, existiam instalações militares de treinamento e era claro que isso aí tinha que ser um alvo para as forças imperiais. Além dos alvos em terra, eles também possuíam portos espaciais e junto com esses portos espaciais eram um local de reparo, reconstrução e melhoramento de espaçonaves capturadas. Quando o tirano criou a sua própria armada espacial, diversas naves foram consideradas inúteis, incapazes de lutar, e essas naves foram mantidas apenas como prêmios de guerra e de vitórias. Ele tem um século de vitórias contra piratas aqui da região, com diversas naves que ficaram ali orbitando vazias por todo esse tempo, mas agora que uma guerra era inevitável e o atrito iria acontecer de qualquer jeito, todas as naves do tirano eram uma potencial ameaça. Eles começaram a reconstruir, rearmar e equipar as naves nessa região, algumas apenas adicionado armadura e alguns armamentos, outras colocados enormes proas blindadas e feitas para ser uma nave de demolição que iria se chocar com o inimigo e explodir. Outras naves que estavam mais inteiras estavam sendo reparadas e melhoradas. Naves civis viravam naves militares aqui. E essa região estava fazendo uma verdadeira armada. Quando o capitão da marinha detectou isso, ele, melhor tirar meu cavalinho da chuva, vou embora, não é legal muita nave pra mim. Só que aí ele detectou a qualidade dessas naves e ele viu, nada pra se preocupar aqui. Eram realmente naves, não é nem de segunda nem de terceira linha. Assim, imagina, cara, que a nave de primeira linha é um carro zero, certo? Ou semi-novo. Uma nave de segunda linha é um carro usado até ali uns 50 mil quilômetros. Uma nave de terceira linha é um carro com 100 mil quilômetros. Essas naves aqui eram mais ou menos um Opala sem motor, que teve um acidente com perda total e teve que trocar o chassi. Tu vai gastar mais para arrumar do que vale a pena. Pois é, então nesse nível aí é o horrível do horrível. Opala é um carro bom, tudo bem, Opala é um carro bom, mas não quando quebra o chassi, nem quando não tem motor, porque o que faz Opala é o motor, bebe, mas aquele poder. Eu não gosto muito de carro, então vamos voltar agora para definição. Até eu tentei fazer um relato aqui só porque agora eu tô falando de carro. Eu tenho um primo muito legal, cara. Meu primo é gente fina pra caramba. Grande abraço, Afonso, se tu vê meus vídeos. Duvido que ele vê, mas se ele vê, abraço pra ele. E aí, eu tava perguntando se ele tá bebendo muito. Ele falou, olha, cara, comparado a um V8, não. Pois é, então depende ao que tu compara, entendeu? Isso tudo é uma questão relativa hoje em dia. Bem, só queria fazer uma adenda aqui, uma piadinha no meio. Bem, ok, voltando a 40 mil. No caso, agora, essas naves espaciais, qual era o plano? Qual era o objetivo que o tirano queria? O Caleb Cullen já imaginou no momento que eles estivessem atacando o sistema de Badab com todas as forças focadas
em eliminar as defesas do tirano. Era nesse momento que essa armada secundária e esses soldados escondidos iriam atuar, forçando os aliados a uma retirada estratégica ou arriscar ficar cercados entre os Astroclaws e as forças da Maelstrom e contra a frotila improvisada deles, porque eles não reconheciam, não sabiam o que estava atacando eles, tu desconhecia a qualidade das naves, então eles iriam ter que fazer uma manobra de recuada, e nessa retirada, soldados iriam ser deixados para trás, e os Astroclaws iriam massacrar qualquer um que ficasse para trás. Ainda bem que essa informação foi descoberta antes que o ataque final contra Badab fosse autorizado, mas o Caleb Cullen agora tinha um problema: que força mandar para lá? Felizmente, o seu brother, amigaço, o cara que tu deve convidar para todo o churrasco, até porque ele traz o lança-chamas, o Capitão Mirsan. O Capitão Mirsan é o comandante dos Salamanders aqui durante esse conflito, o que disse não para o Inquisitor, e porque o Inquisitor queria se livrar de qualquer força que era leal ao Caleb Cullen, para meio que ele virar o comandante geral daqui. Mas o Capitão Mirsan ficou firme e falou: não vou. E agora o Capitão Mirsan se voluntariou. Ele e os seus Salamanders iriam para lá, mas não todos. Ele iria levar apenas o necessário. Uma companhia, junto com soldados de elite da primeira companhia, os Terminators, para destruir e causar o máximo de devastação, além de vários veículos pesados e blindados, porque eles iriam demolir aquelas instalações militares dos inimigos e ele iria botar tudo abaixo. O Caleb Cullen ficou bem receoso em arriscar o seu amigo, no caso não só pelo fato deles serem muito amigos, mas também pelo fato do Capitão Mirsan estar sempre do lado dele. E é que o Império é uma intriga política, então tu tem que ter aliados, e o Mirsan, que era um aliado dele, realmente muito fiel aos Red Scorpions, e desde o começo, no quesito tático e apoio, ele sempre estava ali para quebrar o galho quando era necessário, quando precisava de uma força de invasão que tu podia confiar que iria resolver o problema, ele mandava os Salamanders, sem, claro, matar todo mundo, tubarões espaciais e minotauros. Então os Salamanders tomavam o mundo, permitindo que o mundo fosse novamente imperial depois, que é o objetivo final aqui. Portanto, eles precisavam de um capítulo cabeça fria, um capítulo que soubesse resolver as coisas sem destruir tudo. É muito fácil tu resolver uma situação na violência desenfreada, outra coisa é tu resolver a situação na violência calculada, e os Salamanders iriam usar apenas o necessário. Com isso, ele juntou então um regimento de elite, os seus soldados veteranos, além de uma arminha surpresa que eu vou contar depois, veículos pesados, armamento pesado e, claro, são Salamanders, muitos e muitos lança-chamas, e eles iriam fazer um churrasquinho com as forças do tirano. Postulou-se que nessa região, por ser um lugar extremamente escondido, não iria ter muitos Astroclaws, então, mesmo sem super soldados aliados aqui, iriam ser mais que o suficiente para lidar com as forças daquela região. Olha, presumir que teu inimigo é fraco pode dar muito errado, e o Caleb Cullen é um cara cauteloso. Ele não queria aprovar esse plano, ele realmente não queria mandar essa força num possível ataque suicida. Tu não sabe quantos Astroclaws tem lá, o reconhecimento foi difícil. Talvez seja melhor a gente agir de forma diferente, mas não. Ele realmente quis ir, ele insistiu tanto que o Caleb Cullen aprovou, mas ele aprovou com uma frota pequena da marinha, no caso escoltando
as forças dos Salamanders, porque tinha aquela armada lá ao redor dos planetas que eles precisariam se livrar. E quanto mais rápido esse ataque fosse resolvido, melhor. Fora que o comandante da patrulha inicial que descobriu o planeta comentou que eles seguiram para cá uma nave de tamanho capital, ou seja, uma nave grande que poderia ameaçar mesmo a Battle Bard, a Pyre of Glory, a Battle Bard dos Salamanders que está aqui para lutar. Então essa venerável nave antiga teria que ser protegida. Os Salamanders separaram mais 2 fragatas da classe Espada e o Caleb Cullen conseguiu uma pequena escolta da Marinha Imperial com cruzadores leves e uma reserva de destroyers que iria conseguir proteger eles de naves pequenas, de torpedos e coisas assim, enquanto a Battle Bard foca no alvo principal. Ainda bem que essa força da marinha foi junto com eles, mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Inicialmente o Salamander provavelmente quis recusar, mas o Caleb Cullen insistiu. Tem uma armada para vocês enfrentar, então levem uma armada para enfrentar outra. Por que o Salamander queria recusar? Porque o Myrsam achou que ele precisava do elemento surpresa. Ele iria usar o mínimo de naves e a menor tonelagem possível para chegar em cima dos inimigos antes que eles percebessem o que estava acontecendo. Cara, como tu não vai notar uma Battle Bard vindo na tua direção? Simples, essa região é absurdamente repleta de interferências de energia, é uma tempestade. A Battle Bard pode simplesmente usar os motores subluz e ir numa velocidade lenta depois de sair ali próximo do objetivo, e nessa velocidade lenta, quando o inimigo se der conta do que está acontecendo, ele já vai estar levando tiro na cara. Então, esse era o plano: subterfúgio, calma e um ataque surpresa. Por isso, naves leves e rápidas e nada de uma frota gigantesca. E nesse momento, depois de decidir a questão tática, uma coisa que nunca tinha sido ouvida antes ecoou na sala: a voz do Chaplain dos Minotauros. O Chaplain dos Minotauros foi enviado aqui para as reuniões táticas desde o início do conflito, e até hoje ele nunca disse nada durante nenhuma reunião. É aquele cara que senta num canto e fica olhando com uma cara ameaçadora a todo mundo. Ele fica te julgando, mas ele não diz nada. Nesse momento ele falou: vou junto. Ué, como assim tu vai junto? Eu vou levar o meu esquadrão pessoal de guarda-costas. Tudo bem, a gente não diz não pra ele. Ele é um pouquinho grosso, um pouquinho violento, e se ele tá indo pra lá, ou ele sabe algo que nós não sabemos, ou ele simplesmente ficou com a perna formigando de tanto estar sentado. Ele não aguenta mais reunião que podia ser um e-mail, e ele vai lá resolver isso aí, descontar a frustração dessas reuniões chata com uma grande cross arcana na cara dos seus inimigos. Muito bem, o Chaplain então e seus guarda-costas. Quantos guarda-costas ele tinha? Mais de 100. Então, dobrou praticamente as forças que os Salamanders e que o Myrsam iria comandar aqui. E o Chaplain, para uma surpresa de todos, ficou com o seu comando secundário e deixou o Myrsam tomar todas as decisões táticas e o controle da missão. Ele era um cara realmente regrado e uma pessoa boa, e o Chaplain, apesar de ser cruel, porque o Chaplain tem que ser um pouquinho cruel, ele aceitou
o comando do sargento dos Salamanders e ele vai seguir o plano e a missão dele. Difícil um Minotauro trabalhar com alguém, mas agora eles vão juntos. Detalhe, parte dos guarda-costas também são da primeira companhia dos Minotauros, ou seja, Terminators, a armadura mais pesada que o Império pode fazer para uma pessoa que está viva, e muito poder de fogo para destroçar os inimigos. Eles estavam prontos para lidar também com Astroclaws, muita munição com penetração de armadura e armas de plasma foi separada para essa missão para lidar com outros inimigos maiores, porque qualquer força menor que isso não vai representar uma ameaça nem para os Minotauros, nem para os Salamanders. E o que aconteceu? A Pyre of Glory, a nave mãe dos Salamanders, a Battlebard, liderou o ataque. Eles chegaram próximos ao sistema totalmente indetectados. Deu certo o quesito surpresa e conforme eles estavam se aproximando, eles detectaram nos seus sensores que aquela nave grande do inimigo recém abandonou o posto. Como assim? As naves maiores que estavam aqui estavam fazendo... Aliás, provavelmente só tinha uma maior, mas ela estava em uma missão de pirataria, de sequestro e roubar recursos, suprimentos, destruir naves imperiais, sequestrar pessoas para mandar para esse local. E essa nave maior, o Deus Imperador, pelo visto, protege, acabou de sair do sistema. Levaria no mínimo dias, talvez semanas, para ela voltar para cá. Era o momento ideal de ataque. Nesse momento, o Myrsan falou: dane-se essa velocidade lenta. Ele encarnou o Jegetaya Khan. Ele falou: full speed ahead. Todos os motores começaram a queimar no máximo de velocidade e todas as naves imperiais em conjunto aceleraram para aquelas naves do inimigo que estavam no porto. As naves inimigas foram pegas totalmente de surpresa. Imagina só, não tinha ninguém nem na nave às vezes, ela só estava em reparo ali numa doca e de repente começou a vir torpedo, canhão, míssil, tiro de laser de longa distância, baterias de lância mais longa distância ainda, devastando tipo a doca e a nave junto. Os escombros foram voando, uma nave explodia, destruía outros que estavam perto, depósitos de armas e combustíveis e explosivos que estavam sendo colocados nessas naves começaram a detonar em reações e cadeia e explodir naves inteiras dos separatistas sem que elas dessem um tiro de volta. Muitas delas nem estavam ligadas nesse momento. E durante esse conflito lá em cima, começou a chover escombros daqueles planetas duplos e os Salamanders não perderam tempo. Eles identificaram os maiores blocos habitacionais e conjuntos da região e eles identificaram que aqui tem mais inimigos. Eles imediatamente lançaram um ataque no maior conjunto militar na região de treinamento e junto com a zona maior de habitação que tinha, e eles desceram naquela região e eles começaram a devastar as tropas do tirano que estavam ali. Felizmente para os Salamanders, a inteligência artificial trabalhou... A inteligência artificial não, inteligência artificial é crime, heresia tecnológica, não. A inteligência imperial, desculpa, a inteligência imperial estava certa e praticamente não haviam super soldados nessa região, apenas veteranos da Legião do Tirano que estavam aqui treinando o quê? Treinando uma força caótica, uma força de mutantes. No momento que os Salamanders viram que eles não estavam treinando regimentos da guarda ou PDF, e sim
aberrações, criaturas mutadas que já não eram mais ser humano há muito tempo. Foi-se todo o conceito de tentar salvar alguém aqui, e eles começaram a descer-lhe bala de bolter pesado em todas as direções, incendiar blocos habitacionais. As Thunderhawks faziam voos rasantes, detonando essas monstruosidades e aberrações. Enquanto isso, alguns Astroclaws que estavam nessa região começaram a vir para cá, e isso era parte do plano. Os Salamanders fizeram um perímetro e eles se prepararam para defender. As forças mutantes ali do planeta foram todas, como é que eu vou te explicar? Eles receberam lobotomias. O cérebro dessas criaturas foi modificado e colocado equipamentos de controle, e elas foram jogadas contra as forças dos Salamanders. Tamanha era a onda desses mutantes e aberrações, que vinham muitas vezes armados com armas de mano a mano. Muito raramente uma autogun que atirava uma bala que simplesmente ricocheteava na armadura dos Salamanders apareciam por aqui, e o massacre foi tanto. Depois de horas e horas de combate, alguns Salamanders tiveram que separar veículos pesados para abrir um caminho na pilha de mortos que eles estavam levantando ao redor do perímetro que eles criaram na maior instalação militar dos inimigos no planeta. E ainda assim, essas forças mutantes continuavam atacando, e chegou a um momento de o conflito estar tão intenso em todas as direções. Claro, foi um massacre, praticamente nenhum Salamander morreu durante esse conflito, mas eles tinham que ficar em todas as direções se defendendo de onda após onda após onda de ataque, até o momento que a munição começou a ficar baixa, e o Capitão Mirsan decidiu mudar o plano. Então, puxado por uma Spearhead, uma ponta de lança de veículos pesados, eles abriram um caminho e eles foram penetrando na defesa dos inimigos. A defesa não, né? Naquela verdadeira onda humana, aquela onda de carne dos inimigos. E ali onde eles abriam, eles começaram a colocar mais e mais soldados para fazer uma quebra. E os Astroclaws que estavam no planeta imediatamente imaginaram que os Salamanders estavam tentando fugir porque eles pareciam estar cercados. E segundo a tática mais efetiva no Codex Astarte, quando isso acontece, tu deve fazer um contra-ataque. Então, os Astroclaws presentes ali avançaram contra aqueles veículos blindados que estavam puxando a linha, tentando parar esse ataque dos Salamanders e tentando jogar eles de volta naquele bolsão onde eles eventualmente seriam completamente sobrecarregados de inimigos em todas as direções, e os Astroclaws iriam pegar eles um a um. Porém, os Astroclaws não imaginaram que quando eles fizeram esse contra-ataque, eles estouraram as correias de alguns dos Rhinos pesados, eles conseguiram interceptar outros, eles pararam alguns veículos e eles se prepararam para cercar e matar os Salamanders, não sabendo ao certo o número de inimigos que eles iam enfrentar, mas eles estavam prontos para lidar com também inimigos de armadura de energia, utilizando armas de plasma e espadas de energia. Os Astroclaws estavam prontos para enfrentar outros Astartes. Porém, o que veio do outro lado não eram outros Astartes, era a carta na manga do Capitão Mirsan. Eram 6 veteranos Dreadnoughts. O que é um Dreadnought? É um Astarte que morreu, mas o cérebro dele era funcionante, então ele foi colocado em um esqueleto de metal, um caixão de metal, na verdade, para mesmo na morte lutar pelo Deus Imperador.
E se um Astarte é infantaria super pesada, isso aqui é infantaria super mega pesada. Nesse momento, aquele grupo de Astroclaws que estava ali se viu pesadamente em desvantagem. O líder desse grupo de Dreadnoughts era o próprio Briarth Ashmantle. O Briarth Ashmantle, também conhecido como Dragão de Ferro, enfrentou aqueles super soldados que estavam ali em pequeno número, e o último deles, ele teve o prazer de cortar no meio com as suas garras. Ele pegou ele por um lado, pegou as pernas com a outra garra e abriu ele como tu abre, sei lá, uma cerveja, uma laranjinha, água da serra, porque nesse canal a gente não bebe. Então, laranjinha, água da serra, muito bom refrigerante, ele abriu. E nas últimas palavras de morte do Astroclaw, ele falou: vida longa ao tirano de Badab. Antes de morrer, tamanha a doutrinação ideológica que eles estavam no momento. Eles idolatram o tirano como se ele fosse o seu líder supremo. E, infelizmente, os Dreadnoughts, 3 deles, caíram aqui em combate, mas as forças dos Astroclaws que comandavam aqueles mutantes foram todos dizimados. O número ao certo de Astroclaws mortos é desconhecido. A Inquisição não revela os números aqui, mas acredita-se que pelo menos no mínimo 12, no máximo uns 26 a 40. Então não dá para saber ao certo. Infelizmente eu estou estipulando, mas eles foram eliminados. Falando em Astroclaws eliminados, e os Minotauros, o que eles fizeram? Enquanto os Salamanders estavam atacando o principal centro militar do inimigo, os Minotauros, eles calcularam e avaliaram a região, e eles identificaram um ponto muito fortificado, uma pequena montanha, não chega, é maior que uma colina, mas não chega a ser uma montanha de verdade. Essa região tinha um grupo de trincheiras, defesas antiaéreas, proteções automáticas, não estava fechando. Todo o resto desse lugar era tipo meio que dane-se se for destruído. Era um bando de mutante que mal e porcamente se passava por humano, que os Astroclaws não davam valor nenhum. E por que eles têm essa região tão defendida? O Chaplin achou esquisito e decidiu atacar aqui. Durante esse conflito, eles fizeram um ataque relâmpago, passando por trás de algumas das trincheiras. Eles abriram um caminho pelas trincheiras de trás para frente, destruindo as fortificações da retaguarda dos inimigos, permitindo uma brecha total nas defesas do inimigo. As trincheiras externas e as defesas longe não serviram praticamente para nada. E aqui eles estavam enfrentando alguns regimentos, mas em pequeno número, da Legião do Tirano, também um número daqueles mutantes, daquelas criaturas absurdas. Só que durante o conflito nessas trincheiras, eles acabaram enfrentando também Astroclaws. Não um Astroclaw qualquer, uns Astroclaws que ganharam o apelido pelas forças aliadas de pilhadores de corpos. Como assim? Os Astroclaws que foram mortos aqui durante esse conflito com os Minotauros eram todos apotecários. Como assim apotecário? Apotecário é aquele que depois de uma batalha, nos corpos mortos, retira a Ginseed. A Ginseed é o que transforma alguém em um novo super soldado. Então, tu recuperar esse órgão vital é essencial para a manutenção da força militar, tanto do Império quanto dos super soldados do Caos também. Por isso, colher essa semente genética é necessária. E todos esses aqui eram apotecários. Ao todo, os Minotauros, já relato melhor os seus números, eles relataram 48 apotecários mortos. Muito bom.
obrigado por matar esses inimigos do Deus Imperador. Só que depois desse conflito contra essas forças dos Astroclaws, o resto das defesas se espalhou, os inimigos fugiram dali. As defesas automáticas ainda estavam ativas, mas não foi difícil para 100 Minotauros resolver esse problema, e eles um a um foram destruindo as defesas automáticas, até que depois que eles penetraram na montanha, matando qualquer tipo de resistência que ainda tinha no caminho, eles descobriram algo que eles não gostariam de ter descoberto. Eles acharam duas enormes portas, duas portas gigantes de metal. Nesse momento, o Chaplin pensou, pra que isso aqui? Qual é o sentido de uma força tão grande para defender uma montanha inútil num planeta desconhecido? E ele deu a ordem para começar a derreter a porta, e os soldados dos Minotauros começaram a derreter aquela fortificada porta, bloqueando a entrada para alguma coisa subterrânea naquela montanha. E o Chaplin ficou pensando, que idiotas, por que os Astroclaws não defenderam aqui dentro? O único jeito de nós passarmos por essa porta, mesmo bombas maiores não iriam destruir isso aqui, ia ser fazendo uma pequena brecha, derretendo ela de novo, aonde no máximo 1 ou 2 Astartes conseguiriam passar por vez, e se eles defendessem 48 aqui dentro, eles iriam talvez ter uma chance de ganhar, ou pelo menos prolongar o combate por um bom tempo. Por que eles não vieram pra cá? Não faz sentido tático nenhum eles terem lutado e morrido lá fora. Quando a porta se abriu, é que ele percebeu por que eles não lutaram ali dentro. Era um laboratório extremamente delicado, um laboratório com máquinas avançadas, e um conflito ali ia destruir totalmente esse lugar. E nesse laboratório existiam múltiplos Jin City Vaults. O que é isso? São cofres, armazenamentos da semente genética. Esses, no caso, cápsulas de armazenamento da semente genética, que é o órgão que fica no pescoço e nas costas do super soldado, esse órgão, ele é raro, não é para ter um monte. E aqui tem vários mesmo, e o pior, conforme o Chaplin foi ali investigando, tinha uns escrito Salamanders, um escrito Lamentadores, um escrito Firehawks, um escrito Mantis Warriors, vários dos Astroclaws, mas também sementes genéticas de todos aqueles mortos em batalha. Eles capturaram e trouxeram para cá para experimentação. Aqueles mutantes lá fora não eram mutantes antigamente, eles viraram assim devido a algum processo completamente herético e cruel de experiência genética que os inimigos da humanidade fizeram aqui. Além de mexer na obra-prima do Imperador, a Jin Seed. Tu não deve mexer na Jin Seed de jeito nenhum. Para um super soldado isso aqui é sagrado. Cara, não tem. Eles cometeram agora, se antes era heresia, agora é heresia nível 1000. Isso aqui é imperdoável. E agora, com isso em mãos, eles tinham provas indiscutíveis que os Astroclaws teriam que queimar até o último. Heresia tecnológica, heresia contra o Imperador de mexer na semente genética, heresia contra a humanidade de transformar seres humanos em mutantes. Não. Os crimes dos Astroclaws eram imperdoáveis.
imperdoáveis. No momento que o Myrsam recebeu a informação do que aconteceu, ele também foi para cá e eles começaram a mudar totalmente o foco da missão. Não mais era só exterminar os inimigos aqui, eles também capturaram toda a semente genética que estava aqui nessa região, queria ser levada para o Inquisitor para análise e, se possível, devolvida seu capítulo de origem. É isso que alguém honrado faz, é isso que é o correto. Então eles seguiram o protocolo, pegaram a semente genética, levaram para a nave mais segura que eles têm, que é a Pyre of Glory, a Battle Bard, e eles começaram a se retirar, porque, cara, pensa que tu acabou de encontrar aqui material para fazer, digamos, armas nucleares, e então tu tem que imediatamente tirar isso aqui da mão do inimigo. Não. Retire isso aqui agora da mão dos traidores. E depois disso, eles detonaram essa região e mataram boa parte da população com bombardeio de órbita. Mas não se preocupe, em torno de 1.000 civis que estavam ainda puros e eram possíveis passar por um ser humano normal, vão ser levados para investigação inquisitorial e foram resgatados. Obrigado, Salamanders. Se não fosse os Salamanders, eles teriam morrido também, mas pelo menos, né, uma gotinha de açúcar e 1 quilo de sal. Mas podia ser pior. E agora, com esse recurso incrivelmente valioso e com a prova definitiva da traição dos Astroclaws, não existia mais ninguém no Império que iria ter dúvida que qualquer recurso para matar esse inimigo precisaria ser despendido. E com isso, os Salamanders foram embora da sua missão, todo mundo embarcou nas naves e estava na hora de voltar para a Estação Vingança. Os navegadores relataram: atenção, tripulação, obrigado por viajar, Empire Airlines. Nós vamos relatar aqui que no imaterial o tempo está bom, com possíveis pancadas de demônios. Não se preocupe caso você escute vozes, tá tudo certo. Logo passaremos pela turbulência e chegaremos lá em mais ou menos 3 dias terrestres. Mais uma vez, obrigado por viajar, Imperial Airlines. E no caso, começou a viagem de volta. Só que adivinha só, viajar por uma tempestade do imaterial não é fácil. Durante o início da viagem, tudo parecia dar certo, porém, do nada, mas do nada mesmo, o imaterial começou a ficar turbulento e caótico. E uma das naves, uma das Sword Class, das frigatas que foi levada junto aqui pelos Salamanders, simplesmente estourou. Boom! Ela arrebentou no meio e foi totalmente devastado o seu conteúdo, exposto à radiação maligna do imaterial. Nesse momento que a nave estava, todas as naves estavam sofrendo um dano aqui por causa dessa radiação do imaterial, e era possível uma destruição da frota inteira. O Myrsam deu a ordem então de fazer uma manobra arriscadíssima. Qual manobra era essa? É voltar para o nosso espaço real num pulo de emergência. Isso é algo que força muito a nave, força muito a maioria dos sistemas da nave, incluindo o Galor Field, que protege do imaterial, mas é obrigado, senão o que aconteceu com a frigata da classe Espada poderia acontecer com todas as outras. Então foi dada a ordem para achar o máximo de segurança possível e parar. Um dos navegadores da Battle Bard da Pyre of Glory comentou para o capitão, sargento Myrsam: senhor, existe uma pequena zona de calmaria ali. Eles então se dirigiram a essa região e fizeram o pulo. Pode acontecer qualquer coisa quando tu pula para fora do imaterial. Os
no caso os lamentadores que o digam, caíram dentro do sol, mas tu pode ser destruído na entrada, a tua nave pode pifar, tu pode cair dentro de um planeta inimigo, tu pode bater em um asteroide, um monte de coisa pode acontecer, porém não. Felizmente, a reentrada foi calma. O problema é aonde eles reentraram, mas isso é uma história pro próximo capítulo. Vejo vocês por lá, na Hora Vermelha do Talas Mirsan e dos Salamanders. Tudo de bom. E o Imperador protege.